Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. A situação do Fluminense tá ficando preocupante, hein, meu irmão? O que tá acontecendo, senhoras e senhores? Bom, vamos trazer as novidades, né, que a gente tem aí sobre o Fluminense no mercado. Fluminense, Mário e Renato se encontrando no CT Carlos Castilho para tentar acelerar essa situação aí. Acelerar o quê, né? Já era para ter algum jogador aí, pelo amor de Deus. Quanto tempo que o Aras já foi embora? O Aras já foi anunciado no Wolves, meu amigo. E o Fluminense tá aí, né? Como diziam, né, aqui a comunidade, tá chupando o dedo, né? Pô, irmão, não dá, né? E ainda tem informação aí que o Fluminense prepara, tem a prioridade em um jogador, informação de um canal vizinho nosso, colega nosso, quase irmão de canal, os canais nasceram na mesma época, mas a gente vai comentar aqui, tá, meus queridos? Mas ó, se inscreva aqui no canal do Flu. Se você quer saber as novidades do Fluminense, se inscreva aqui. Aproveita e ative o sininho tricolor para todas as notificações. Se você ainda não fez isso, é bom que você faça. O YouTube não está entregando, graças aos strikes que nós recebemos. Mas se você clicar no gostei, você nos ajuda demais. Então não deixe de clicar no gostei. Clique no gostei agora. E vamos lá, gente. Ó, pessoal, pelo amor de Deus, a situação que o Fluminense está vivendo atualmente, ela é digna de deixar o torcedor muito preocupado. Mas pelo contrário, parece que dentro do Fluminense existe muito mais uma predisposição, um foco maior na FluFest, que vai rolar agora, do que o Fluminense está preocupado em trazer reforços para melhorar esse time do Flu, né? Ou a diretoria do Fluminense enxerga que o Fluminense já está completo, que já é um time que tem condições de ganhar títulos, mesmo perdendo o seu melhor jogador, né? Algo que, sinceramente, meus amigos, não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido, gente. O Fluminense perdeu o melhor jogador e até agora a gente não vê movimentações. Tem alguma coisa errada aí. Porém, hoje, no CT Carlos Castilho, aconteceu isso aqui, ó. Põe na tela, diretor. Olha só, informação do Globo Esporte. Renato e diretoria do Fluminense se reuniram no CT Carlos Castilho para acelerar o planejamento da janela. Ainda não há reforços encaminhados. Então, segundo o GE, não há reforço encaminhado não, beleza? Mas definições sobre chegadas e possíveis saídas foram discutidas. Ideia inicial é de ter 2 a 3 reforços. Só isso? Será que a diretoria acha que 2 a 3 reforços, sendo que o terceiro não como é que a matéria fala? O terceiro não tem martelo batido, né? Será que o Fluminense acha que 2 reforços melhorariam o Fluminense? Ó, o Fluminense hoje perdeu o Aras. Antes de perder o Aras, já precisava de um outro ponta. Então hoje precisa de 2 pontas, né? Fluminense, na zaga, perdeu o Inácio. Mas mesmo antes do Inácio, precisava de um zagueiro. Então, na minha visão, o Fluminense precisaria de quase tudo. Quase tudo mesmo. Ó, o Fluminense precisaria de zagueiro, o Fluminense precisa de centroavante urgente e o Fluminense precisa de substituto pro Aras. Então, assim, eu acho que 2 a 3 reforços não seria o suficiente. Só se tu me falar, Thiagão, são 3 reforços no nível top. Aí eu me calo, porque aí eu acho que funciona. Se tu pega um ponto absurdo, muito bom, pá, centroavante, Roger Guedes, Brum, zagueiro, Nino. Quem sou eu, irmão? Acabou. Fluminense realmente está pronto. Agora, eu tô vendo o Fluminense insistindo no Rinestrosa. Ai, aqui eu fico agoniado, porque o Fluminense enxerga algumas peças como se aquelas peças fossem a solução, mas não tem garantia nenhuma. Rinestrosa nunca jogou no futebol brasileiro, a gente não sabe quanto tempo ele vai demorar para se adaptar, a gente sabe que ele é promissor, a gente sabe que ele pode ser muito bom jogador, mas atualmente ele ainda é uma promessa. Então assim, o Fluminense vai investir todo o seu dinheiro numa promessa que não sabe se vai ou não dar retorno, é um pouco perigoso. Então assim, a prioridade do Fluminense agora é centroavante, tá? E o ataque.
Então vamos ver o que vai acontecer. A grande realidade é que a torcida já está nervosa por uma passividade do Fluminense. Falando um pouquinho sobre Rinestrosa, se bem que eu falei sobre jogadores que estão saindo, né? Lele, que já estava fora no time japonês, não conseguiu jogar por causa da FIFA, volta e deve ir para o Atlético Goianiense. E o Paulo Baia também tem o interesse, né, do Atlético Goianiense aí, porém o empresário do Paulo Baia, informação do Wilson do Central Fluminense, negou qualquer coisa ali que tenha. Então assim, vamos ver se o Paulo Baia fica ou não. Se bem que o Paulo Baia hoje sabe, das minhas preocupações é quem tá lá próximo de zero, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, Fluminense e Rinestrosa tá virando uma novela, tá bom? Negociação entre Fluminense e Atlético Nacional por Rinestrosa está estagnada neste momento, tá? Então é isso. Nenhum dos dois lados está cedendo em seus interesses e não houve avanço. Então, sim, o que eu quero dizer para vocês é: beleza, tá estagnado o Rinestrosa, mas qual é o plano B do Fluminense sem ser o Rinestrosa? Qual é o plano C? Ou vocês só têm um Rinestrosa? Não existe mais jogador nenhum no mercado. Então o erro é do Fluminense. Porque o Atlético aqui, diferente do que o Fluminense fez com o Arias, o Atlético quer segurar o seu melhor jogador para disputar a Libertadores. O Fluminense não fez isso com o Arias. O Fluminense já vendeu, já embalou para presente. Já tá lá na Inglaterra. Mas o Atlético tá certo aqui. Quem tem, na minha opinião, não tem tempo a perder e que precisa dar uma resposta é o Fluminense, não é o Atlético. Então o Atlético tá certo em esperar. E se o Fluminense não quiser que o Atlético espere, o Fluminense vai ter que pagar. Ponto. Vai ter que pagar. Agora, vale a pena esse investimento no Rinestrosa? Será que ele é o jogador que vai de fato desequilibrar o Fluminense? Vai preencher, de algum grosso modo ali, a saída do John Arias? Galera, vale destacar: não tem substituto pro John Arias no mercado, tá bom? Isso é uma grande realidade. E pelo que eu tô vendo aí, o Fluminense, que ganhou muito dinheiro na Copa do Mundo, né? Vendeu Arias. Mesmo assim, parece que tá mais duro do que eu, né? Porque você não vê movimentações. O Flamengo tá contratando meio imundo, Botafogo a mesma coisa. E o Fluminense, que perdeu o seu melhor jogador, tá curtindo a FluFest. Essa é a grande realidade, pô. Parece que o foco do Fluminense hoje é a FluFest. Eu não sei porque o Fluminense sempre... É porque o aniversário do Fluminense é no meio do ano, né? Então meio que a gente tem a FluFest sempre nesse momento que é mais de estresse, né? Que é o momento onde o Fluminense tem que ir ao mercado, o momento onde o Fluminense precisa dar resposta ao seu torcedor. E hoje, mais do que nunca, porque nós estamos falando de um Fluminense que perdeu o seu melhor jogador, tá? Então é isso. Negociação entre Rinestrosa e Fluminense estão estagnados. Lembra que eu disse para você que essa semana era uma semana que a diretoria pretendia fazer um anúncio? Então assim, meu amigo, eu já tô entre Rinestrosa, que era o objetivo, ou Vitinho. Galera, informação do Sentimento Tricolor. Andrezão. Meus amigos. André trouxe essa informação aí, que o Fluminense trata o atacante Vitinho como prioridade e trabalha para contratar o jogador o mais rápido possível. Se confirmado isso aqui, a gente precisa ter uma conversa muito séria, tá? Eu não vou ter essa conversa muito séria agora, porque muita gente vai achar que eu tô aproveitando essas coisas para tentar ser político. Eu não tenho político de estimação no Fluminense, tá? Mas eu acho que Vitinho é um jogador, sabe? Se ele fosse... Eu pensei esses dias, eu tava pensando, cara, por que o Vitinho tá 3 meses sem clube e ninguém contratou ele ainda? Sabe por quê? Porque eu acho que o Vitinho hoje, ele não consegue entregar a intensidade que o futebol atual precisa.
Aí tu vai falar, não, Thiago, mas o Soteldo entrega? Ah, Thiago, mas o Serra entrega? Ah, Thiago, mas o Canóbio entrega? Não, então, é isso que eu tô falando. Porque se a gente usar sempre os jogadores que não estão dando certo no Fluminense como mérito ou como justificativa pra trazer mais um que não vai dar, quando vê, o nosso elenco tá com 20 jogadores que não funciona, tá? Não é isso que a gente tem que pensar. O pensamento nosso é, será que o Vitinho, ele pode ser um jogador que vai nos entregar desempenho, intensidade? Eu não sei. Eu lembro da época dele no Flamengo, no nosso rival, porque eu tenho muito. Minha família é majoritariamente é flamenguista. Então, assim, eu conversando com os meus primos, eles morriam de ódio do Vitinho. E eles sempre me falavam que o problema do Vitinho é que ele tem bola. O Vitinho sabe jogar futebol. Mas ele é preguiçoso. É isso que eu ouvi dos meus amigos que acompanhavam o Vitinho. Que o Vitinho tinha preguiça. Então, assim, no futebol com uma intensidade lá no alto, será que trazer um jogador com uma fama de preguiçoso quando era bem mais novo? Quando foi que ele... Vamos dar uma olhada nos números do Vitinho aqui pra tu não achar que eu tô de brincadeira. Tá? Vamos lá. Vitinho no Flamengo foi em 2022. A gente tá falando de 3 anos atrás. 3 anos atrás o Vitinho tinha o quê? 28 anos, né? Hoje ele tem 31, né? Então vamos supor que ele tinha 28 anos. Com 28 anos, ele já tinha fama de ser preguiçoso. Tu imagina com 31, né? Agora, a gente tá aqui vendo os números dele, pelo menos no Al-Ittifaq, foram 33 jogos, 7 assistências e 7 gols. Somando, dá 14 participações em gols em 33 jogos. Isso não é ruim, tá? É um número ok, não é um número excelente, como foi aqui na época do Flamengo, né? Depois ele teve um melhor númerozinho agora, né? Que também não é grande coisa. O Vitinho, ele tem que ser aquela opção para um time, para vir um cara que fica ali no banco, de vez em quando entra, né? Pega um time um pouco mais cansado do outro lado. Assim como a gente faz com o Keno. Ou teria que ser o Vitinho. Pegar o adversário um pouco mais cansado, né? Aí você coloca o Vitinho pra no X1, quem sabe tira um, tira outro, pá. Porque ele tem qualidade. Isso eu sei que tem. Só que no futebol hoje, a gente também não precisa de intensidade. Só que hoje, o que o Fluminense busca no mercado não é um jogador para compor elenco. O Vitinho podia compor o elenco, né? A gente procura um jogador para ser titular. E Vitinho, de maneira nenhuma, conseguiria ter esse jogador para ser titular, na minha opinião. E quem dirá substituir um John Arias da vida. Tá? Então, assim, essa é a minha opinião. Você pode discordar, tá? A gente não vou deixar de gostar de você porque discorda. Talvez você seja um fãzaço do Vitinho e acha que o Vitinho vai arrebentar. E se trazer, eu torço para que arrebente, tá? Vocês sabem. Mas eu sempre gosto de dar minha opinião, assim como eu dei minha opinião contra o Everaldo, que eu não traria o Everaldo. O reserva do Bahia não era solução pra gente, e de fato não foi, né? Então é isso. Vamos seguindo, Fluminense estagnado. Parece que agora o foco é Flufest, né, Fluminense? Vai curtir a Flufest, depois ver o que vai acontecer. Enquanto isso, os clubes estão se reforçando, ficando cada vez mais fortes. E a gente fica aqui, como dizem por aqui, chupando o dedo. Outra informação que saiu agora é que o Alexander, quem lembra do Alexander aí? Jogador revelado pelo Fluminense, o nosso levado, né, campeão pelo Fluminense aí em 2023, fechou com o Atlético Mineiro, tá? Então, Alexander está voltando ao Brasil para jogar pelo Atlético Mineiro. O Fluminense provavelmente vai ganhar uma porcentagem dessa grana aí e a gente vai dar uma olhada nisso. Então, mais um jogador Xerém voltando aí, né, para o Brasil. Belezinha, meus amigos? Posso ir, diretor? Posso ir que eu ainda tô muito resfriado. Ai, Jesus, mas é isso, um pouco estressado. Alô, presidente? Tá esperando o quê, meu irmão? Pô, tá maluco? Tá esperando o quê? Amanhã tem Fluminense e São Paulo. Fluminense perdendo 3 jogos seguidos. Oh, meu Deus. Tá esperando o quê, gente? Se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos seguindo juntos. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante para o canal do Flu. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal. Pessoal.